Meninos, antes de dar continuidade com vocês, eu vou só deixar aqui um apanhadinho com vocês, tá? Quando a nossa base for negativa, a gente vai ter duas possibilidades. Quando o nosso expoente for par, ele vai ficar positivo, e quando o nosso expoente for ímpar, ele vai ficar negativo, tá? Então, vamos pegar exemplos de números, tá? Então, eu vou pegar uma base negativa com um expoente par. O que vai acontecer? Eu vou pegar o meu menos 3 e vou elevar ele a quanto? A quarta potência. Que vai ser a mesma coisa de eu pegar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Que eu estou multiplicando menos 3 quantas vezes? 4 vezes. Este resultado vai ser para mim 81, certo? Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. O que prova que, quando a minha base for negativa e o meu expoente for par, o meu resultado será positivo, certo? Mas e quando a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar? Então, eu vou pegar a terceira aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o meu menos 3, menos 3, menos 3. Quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, certo? Ó, menos com menos vai me dar mais, com menos vai me dar menos, tá? Então, para vocês não ficarem fazendo esse pedacinho aqui ou esse pedacinho, porque pode ser que o nosso expoente seja muito grande para vocês ficarem colocando, tá? Vocês têm que lembrar que quando o meu expoente for par e a minha base for negativa, o meu resultado será positivo. E que quando a minha base for negativa e o meu expoente também for ímpar, a minha base vai ser o quê? Negativo. Tudo bem? Continuando. Propriedades de potência de racionais, tá? A gente vai relembrar algumas das propriedades dos números inteiros, que ela também vai se aplicar na propriedade dos números racionais. Então, quando a gente tem um produto de bases iguais, como que a gente vai proceder? Tá? Então, eu vou pegar 2/3 elevado à quarta vezes 2/3 elevado à terceira. As minhas bases não são iguais, independente dela ser fração ou não. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. 2 elevado à sétima potência sobre 3, beleza? Tranquilo aqui? Vou fazer outro exemplo, tá? Eu vou ter um número racional, por exemplo, vou pegar 0,015 e vou colocar a quarta vezes 0,015 ao quadrado, beleza? As minhas bases não são iguais, então eu vou colocar, conserva a minha base e eu somo os meus expoentes. 4 mais 2 vai me dar 6. E aqui eu fiz o produto com bases iguais, tá? Quando eu tiver um quociente ou uma divisão de bases iguais, eu vou ter, por exemplo, 1/3 a quarta dividido por 1/3, por exemplo, a terceira, tá? Eu vou conservar a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Então, ficaria 1/3 elevado à primeira potência. Belezinha? Então, a gente pode pegar outro exemplo. 2/7 elevado à quinta dividido por 2/7 elevado à oitava. Um exemplo, tá? Como que vai ficar? Vou conservar a minha base, 2 vezes 7, tá? E, ó, cuidado, menos 8, certo? E como que vai ficar aqui, ó? 2 sobre 7, 5 menos 8 vai me dar o número negativo menos 3. Pode? Pode, porque nós estamos trabalhando com os números racionais. E no conjunto dos números racionais, os números negativos faz parte, tá? Vou pegar mais um exemplo sobre o quociente de bases iguais, tá? Neste caso aqui, eu coloquei 3/10 elevado à sétima, dividido por 3/10 elevado à quinta, tá? Ele está na forma de número decimal. Tem algum problema? Nenhum, contanto que as nossas bases sejam iguais, tá? Então, vai ficar
0,3, né? 7 menos 5, que vai ficar 3 décimos elevado ao quadrado. Beleza? Continuando, quando for uma potência de potência, potência de potência, o que vai acontecer? Eu vou ter um exemplo aqui, ó, 3 quintos elevado ao quadrado, elevado ainda a uma quarta potência, tá? O que a gente sabe? Que quando for uma potência de potência, a gente tem que multiplicar ela, tudo bem? 3 quintos, 2 vezes 4 vai me dar 3 quintos elevado à oitava potência, beleza? Tá, professora, mas e se um dos números fosse negativo? Vamos fazer aqui. 1/2 elevado a menos 2, elevado, por exemplo, a terceira. Tanto faz. Então, eu vou ter 1/2 elevado a menos 2 vezes 3, eu vou ter 1/2 elevado a quem? A menos 6, tá? Então, eu tenho que fazer o joguinho de sinais com os meus números, beleza? Vou pegar um exemplo na forma decimal, tá? Vou pegar 0,27 ao quadrado elevado à quinta potência, tá? Então, eu vou ter 0,27, 2 vezes 5, 10, beleza? E fiz a resolução disso aqui. Meninos, deixa eu chamar a atenção para vocês para um caso aqui, tá? Eu tenho 2 elevado à terceira elevado ao quadrado e 2 à terceira elevado ao quadrado entre parênteses, tá? Quando acontecer de ter para vocês uma potência elevado a um expoente e esse expoente estiver elevado a outro expoente sem o parênteses, como que vocês têm que proceder? 2, eu tenho que elevar este expoente aqui ao quadrado, que ficaria 3 vezes 3, que ficaria 2 elevado à nona potência, tá? Diferente da nossa propriedade de potência, quando ele tem um parênteses, tá? Então, vai ficar 2, 3 vezes o 2, então vai ficar 2 elevado à sexta, tudo bem? O que nos prova que isso aqui é diferente. Então, sempre que você vê o parênteses entre uma potência de potência, você pode multiplicá-los, tá? Quando não tiver o parênteses, você tem que elevar o seu primeiro expoente ao seu segundo expoente, tudo bem? Então, lembre-se disso aqui, tá? Continuando, quando a gente tiver um produto, quando a gente tiver uma potência de um produto, como que a gente vai fazer? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 terços vezes 5 sétimos, elevado, por exemplo, ao quadrado, beleza? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar a minha propriedade distributiva, tá? Então, eu vou ter 2 terços ao quadrado vezes 5 sétimos ao quadrado. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, beleza. Vamos pegar outro exemplo. Por exemplo, se eu tivesse, vou pegar um número decimal, 0,17 vezes 0,13, tá? E aqui, no caso, eu preciso colocar um colchete elevado ao quadrado. Então, eu vou jogar o meu quadrado para o meu 17 e vou jogar o meu quadrado para o meu 0,13, que ficaria 0,17 vezes ao quadrado, né? 0,13 ao quadrado. Então, aqui eu distribuo os meus quadrados, tá? Os meus expoentes. Belezinha aqui?